Um dia a gente está numa paraxá muito rica em mitzvot. Estamos já na reta final do Rumash Dvarim. Então eu vou ter que escolher algumas mitzvot, porque é impossível a gente passar por todas elas. Então, a primeira mitzvah é sobre aquela mulher que o soldado poderia eventualmente encontrar na guerra. Ele poderia ter uma relação única com ela. E a gente já analisou essa mitzvah em outros anos. Eu vou passar para a segunda mitzvah, que essa talvez a gente não discutiu, que é a mitzvah do filho mais velho, filho primogênito do pai, primeiro filho do pai, não da mãe, ele receber a porção, a herança, em dose dupla. Isso a Torá fala textualmente, claramente, que o filho mais velho, ele tem que ser o filho mais velho do pai, tem que ser, inclusive, de parto normal, filho homem, sem ter a mãe ter tido um aborto anteriormente, então tem que ser Bechor. E nesse caso, ele recebe o dobro. O que significa o dobro? O dobro significa, você imagina que ele fosse dois. Então, você tem 5 filhos, então você calcula como se fosse que tem 6 filhos, e ele recebe a porção relativa a 2 pessoas. Assim a Torá diz. Como que a Torá ensina isso para a gente? A Torá fala um caso, a Torá ensina essa mitzvah dentro de uma situação atípica. Fez da Torá chegar e falar, olha, se você tiver filhos, o teu filho mais velho, o homem, vai ganhar a porção dupla. A Torá cria um cenário, fala um cenário um pouco atípico. Ele fala o seguinte: quando um homem ele tiver 2 mulheres, uma que ele gosta e a outra que ele odeia, assim diz a Torá, e ele tem 2 filhos. Um é filho da amada e outro é filho da mulher que não é amada. Quando ele vai herdar os seus filhos, quando ele vai deixar a herança para os filhos, ele não pode dar precedência para aquele filho que ele gosta mais, porque é filho da esposa que ele gosta mais. Por quê? Se o filho mais velho é filho da esposa que ele gosta menos, ou que ele não gosta, lamento muito, mas a regra é essa. O filho mais velho, ele tem que receber a porção dupla. Por quê? Porque ele a Torá fala as palavras que ele o fruto da força seminal de seu pai, então, portanto, ele tem o direito de primogenitura. Então, a primeira pergunta que surge é: o que tem a ver a ter 2 esposas? A regra é que se dá 2, porção dupla. E você vai aplicar essa regra em qualquer caso, se ele gosta ou não gosta. Nenhuma mitzvah você tem essa. Bom, mesmo que você não gosta, você tem que fazer. Você já sabe, tem que fazer, tem que fazer. A Torá traz um cenário um pouco diferente, falando, olha, se você tem 2 esposas, uma que você gosta, você não gosta, mesmo assim, e aí que a Torá ensina. A Torá não está nem falando, olha, a regra é que tem que receber 2. Olha, até mesmo, não, a Torá ensina essa regra dentro de um cenário um pouco diferente. Então, tem aqui, na verdade, uma explicação, que depois que eu vi essa explicação faz muito sentido, que, na verdade, a Torá tem 2 formas de ensinar. A Torá conta para gente histórias. Então, você tem lá, Moshe fez, o povo fez, aí você aprende as lições, e você tem trechos na Torá, que a Torá diz regras, pode, não pode, faça, não faça. E muitas vezes a gente lê a Torá de forma desconexa. Ah, bom, essa é uma paraxá legal. Essa paraxá conta lá dos espiões, é a paraxá que tem bastante emoção, Bilá, Balak. Bom, essa paraxá é um pouco mais chata, né? Não podemos falar assim da Torá, mas assim as pessoas... pode, não pode, corban assim, corban assado. Mas na verdade, as histórias da Torá e as leis da Torá, elas se encaixam. Nem sempre a gente consegue enxergar isso, mas conforme a gente vai estudando, a gente vê que às vezes uma história da Torá é um prefácio, é um precedente para depois lá na frente você entender uma regra que a Torá vai te dizer. Ou vice-versa, a Torá fala a regra, depois te conta uma história. E nem sempre você consegue enxergar, mas algumas das coisas da Torá você consegue ver o nexo entre elas. Então vamos parar e pensar, voltar lá para o Bereshit. Um homem ele é casado, ele tem 2 esposas. Uma que ele gosta, outra que ele não gosta. E ele quer herdar, dar herança para o filho que é filho da filha amada. Traduz, quem é essa pessoa?
Yaakov. É exatamente esse cenário. A Torá está te contando. Ele tinha a Leia. Com a Leia ele teve 6 filhos, começando do Reuven, que ele era o primogênito. Tudo bem, ele perdeu. Tudo bem, passa para o Shimon, passa para o Levi. Mas não. A Torá conta para gente que o Yaakov, ele amava quem? O Yosef. Que ele veio bem depois. E ele era filho de quem? Daquela esposa que ele desde o começo queria ela, acabou sendo enganado e etc. E a Torá justamente fala lá a palavra pesada, e todo ano a gente tenta explicar, achar alguma interpretação, mas que Yaakov ele odiava Leá, está escrito lá. Não que Yaakov odiava, a palavra é Vealeá Snuá, que a Leá era odiada. Não está escrito era odiada por Yaakov, então aí tem várias interpretações. Mas a Torá usa essa palavra odiada, e a Torá usa a palavra amada. Então, uma pessoa que tem duas esposas, uma amada, outra odiada, e aqui a Torá vem e fala que você ainda assim deve dar a prioridade para o filho mais velho. O que aconteceu com Yaakov, ele é criticado por isso, quem sou eu para falar isso, mas assim dizem nossos sábios, de que ele foi criticado por isso, ou pelo menos a gente não deve aprender isso dele, de dar prioridade para qualquer filho, a não ser que seja o caso como a Torá fala, você tem que dar para ele a porção dupla, etc. Porque isso vai causar ódio entre os irmãos, como causou, aconteceu a história de Yosef, foi vendido. Claro que tudo foi planejado, no final foi para o bem, mas do seu ponto de vista, você tem que sempre tentar, o máximo, ser o mais justo com seus filhos e não fazer diferenças para que não causa inveja. Então, curiosamente, essa situação que a Torá traz para a gente, ela já traz num cenário meio atípico, mas ela está muito claro que ela está fazendo alusão a uma história que aconteceu. Então, esse é só um método, digamos assim, de interpretar a Torá que torna muito mais curioso, interessante. Que quando você lê uma história da Torá, de repente você vai ver muito tempo depois essa lei, essa situação que aconteceu lá atrás, ela se reflete numa lei da Torá. Então você vê como as coisas se encaixam perfeitamente. Então, mesmo que às vezes a Paraxá não tenha história, muitas vezes ela é um resultado de alguma história que a Torá contou lá atrás, talvez você não tinha percebido. E a compra do Yaakov? Isso não Cobra? compra. A compra? Então, ela está baixinho, quer dizer, isso não é Ele comprou a primogenitura do irmão. Então, isso aí também é um problema grave, né? O pai não observar isso. Ele ter comprado do irmão? Ele fez com que o irmão vendesse na hora do desespero. O irmão estava com fome, você manda ele entregar o que há de mais precioso. Bom, não precisa responder. Não, aí é mais uma questão em relação àquela paraxá, quando chegar lá a gente discute de novo, mas essa passagem também se reflete em algumas leis da Torá. Então, por exemplo, quando a Torá conta para a gente que ele vendeu, depois está escrito na Torá que a Torá diz que o Esav não se arrependeu da venda. Ele foi lá e ele realmente percebeu que para ele odiava a primogenitura. Por quê? Porque ele viu que primogenitura significa responsabilidade. Significa futuramente que, pelo menos a princípio, os primogênitos eram aqueles que iam ter que servir no templo. E aí ele vira e fala para o Jacob, mas esse tipo de coisa só vai me causar problemas. Servir no templo tem muita regra, tem muita lei, eu não vou conseguir. Eu vou acabar morrendo por isso. E aí ele vende e não se arrepende por isso. Ele só se arrepende na hora que ele perdeu a brachá, e aí ele percebeu o que ele acabou perdendo. Mas também se reflete nessas leis, de quem é o Bechor, qual que é a função dele, e assim por diante. Agora a pergunta é, qual que é o motivo? Fala. O Yosef também ganhou 2 tribos. Boa, perfeito. Então, Yosef, ele ganha 2 tribos, Yosef ganha 2 tribos na hora que o Yaakov está na cama, já indo falecer, ele manda chamar os 2 filhos. E aí ele fala, olha, vocês vão ser para mim como Reuven e Shimon. O que quer dizer? Assim como Reuven e Shimon, cada um recebeu uma tribo por si, apesar que vocês 2 são 2 filhos de um único filho meu, eu vou considerar vocês e vocês vão ser chamadas 2 tribos. Mas não só isso, quando ele vai lá e dá brachá para os netos dele, ele coloca a mão direita em cima do filho caçula. Aí o Yosef fala, não pode ser. Não pode ser. 22 anos sofrendo, você ainda não aprendeu? Tá certo? Então, já dei shurim a respeito. Quem quiser, olha lá na Parashá Vayikri. Por que será que Yaakov fez? Qual é a intenção dele? Não estamos aqui falando de pessoas sem noção, estamos falando aqui de alguém com uma visão muito além da nossa.
e ele via o que seria o futuro de cada um e assim por diante. Mas você vê que esse tema de primogênito e não primogênito, a própria Torá aqui fala para a gente de dar a prioridade para esse primogênito. Moshe se tornou o líder, Yosef se tornou o rei, e várias vezes você tem aquele Yaakov, que ele não era o primogênito, ele acabou se tornando primogênito, e assim por diante. O Yitzhak, que nasceu depois do Ishmael, se tornou o filho escolhido, e assim por diante. Então, você tem os dois lados. Por um lado, a Torá sim dá prioridade para o mais velho, não só no homem, mas também como nos animais, por exemplo. O primeiro animal, aquele que é o primeiro que nasce, tem que dar para Hashem, para o Cohen, assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a Torá deixa claro que isso não é tudo. Ser o mais velho não te dá todos os direitos e isso te garante tudo. Você tem uma certa prioridade, mas você tem que fazer o bom uso dela. O Esav não fez bom uso, ele perdeu. Reuven também não fez bom uso, ele perdeu. Então, é algo que se você recebe isso de presente, mas você tem que fazer um bom uso disso. Por que o filho mais velho, então, ele recebe essa porção dupla? Então, a Torá fala porque ele é o Reshit Ono, ele é a primeira força seminal do pai. Então, está escrito que, de alguma maneira, fisicamente ou espiritualmente, o pai investe, tem dele mais no filho mais velho do que nos outros filhos. E através do filho mais velho, passa para os outros filhos. Ou seja, alguns explicam que o filho mais velho, como ele foi o cobaia dos pais, tudo que os pais erravam, de repente no segundo ele já acerta, então tem que compensar ele para dar para ele a porção dupla. O filho mais velho tem mais responsabilidade, o filho mais velho tem que lutar muito mais para conseguir as coisas, então ele acaba recebendo uma porção dupla. Mas tem alguma conexão especial entre o filho mais velho e o pai, diretamente, isso que a Torá coloca para a gente. Em termos práticos, na maioria das situações, hoje já é aceito, por uma questão de não causar brigas, o tribunal rabínico e assim por diante pedem e sugerem para que o mais velho ele abra a mão disso, ele divida como todos os outros irmãos, para evitar brigas. Pelo jeito, isso é uma coisa que ao longo da história trouxe bastante animosidade, etc. Então, em termos práticos, se pede, ele tem esse direito pela Torá, ninguém pode tirar isso dele, mas se sugere, se pede para ele para que seja de uma forma igual, para evitar problemas. Esse é o termo prático, a regra prática em relação à divisão da herança. A gente já falou vários anos em relação ao filho rebelde, explicamos a respeito. Vamos pegar mais algumas mitzvot. A Torá fala sobre uma mitzvah de colocar um parapeito no seu teto. Antigamente era muito comum que os tetos das casas, não era como um telhado, a diagonal, era um teto e ele era usado para lavar roupa, estigar roupa e assim por diante. Então era como se fosse um terraço, uma varanda. E a Torá fala que você deve colocar um parapeito, você tem que colocar uma proteção para que ninguém caia lá. E aqui vem uma frase da Torá, que assim explica nossos sábios, que é verdade, aquele que caiu já estava programado para cair. Toda aquela questão do livre-arbítrio e Deus já sabia as coisas. Mas você não pode ser o facilitador. Que não seja na tua casa. Se é para alguém, Deus nos livre de terminar sua vida, que não seja você o responsável. Então isso toca bastante naquela pergunta que sempre vem, mas se Deus já sabe, então aonde está meu livre-arbítrio? Deus já sabe, já está destinado. A não só ser você aquele que vai executar esse plano de Hashem. Isso está nas suas mãos. Essa escolha está nas suas mãos. E daqui se expande a mitzvah também de... primeiro, essa mitzvah ela aparece logo depois daquela mitzvah que fala sobre espantar a mãe, pegar os filhotes, onde a Torá fala logo em seguida e termina dizendo Lemar itavlach, vai ser bom para você, varachtai a mim, você vai ter uma vida longa. A Torá está falando sobre vida longa, sobre preservar a vida, sobre cuidar da vida. Então, logo em seguida, a Torá passa para a gente essa orientação. Ou seja, não adianta só você fazer as mitzvot e esperar, bom, fiz mitzvah, eu espantei a mãe. Bom, agora eu posso pular pela janela, aqui está tudo certo. Deus não falou que tem vida longa, tá certo? Então, a Torá logo em seguida fala essa mitzvah da gente zelar pelos nossos bens, que a gente tem a responsabilidade para que eles não sejam perigosos. O que se estende dessa mitzvah também? Se estende a mitzvah da gente fazer evitar qualquer tipo de perigo em qualquer lugar.
aonde você tem uma propriedade, onde você tem, por exemplo, aqui uma sinagoga, não colocar coisas que possam trazer perigo para as pessoas, para os outros, e também a mitzvah e a obrigação de você zelar pela sua própria vida. Então, você dizer, não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero, a vida não é sua, a vida é de Hashem. E Hashem te deu a obrigação de você zelar por esse presente, por esse empréstimo muito grande chamado vida, e você tem que zelar por ele, e essa é a nossa mitzvah, colocar essa proteção no nosso teto. Dúvidas? A primeira parte que você falou, o primeiro filho tem que ser homem, né? Sim, primeiro Essa filho é homem. a regra, né? Sim, sim, primeiro filho homem. Se fosse mulher, não tinha. Não, a mulher ela não vai ter a herança, porque ela, esperamos, vai se casar, e aí ela vai ter os bens do marido. Já esse filho, ele vai ter que sustentar uma esposa. Então, por isso vai para os homens. Tem mais um detalhe sobre essa mitzvah, uma reflexão sobre essa mitzvah, que a Torá está te dizendo quando você vai construir uma casa, Baruch Hashem, você está construindo uma casa nova, então você tem que colocar parapeitos. Construir uma casa, em português também, a palavra é a mesma, casa e casar é a mesma coisa. Então, quando a pessoa está chegando, está passando por uma nova fase na vida dele, a fase talvez mais transformadora na vida de alguém, a fase que ele vai casar, então ele tem que colocar na vida dele certos parapeitos, certos limites dentro da vida dele. O que significa isso? A pessoa, pegar um cenário do menino que saiu da Yeshiva, por exemplo, e de repente ele agora se torna responsável pela família. Do dia para a noite, ele era aquele que recebia tudo de mãos beijadas dos pais, e de repente agora ele vai ter que ser aquele que vai prover. Qual é a tendência das coisas? Ele se preocupar, ele se desesperar, ele falar que não tem mais tempo para rezar, para estudar. É nessa hora que a Torá diz, você está construindo uma casa nova, você está passando por uma nova fase da sua vida, você tem que estipular os limites. Até que horas eu vou trabalhar? Quanto eu vou realmente me dedicar para o meu sustento e quanto eu vou me colocar para a casa realmente, para o lar, para meus filhos, para a minha conexão máxima com a minha Neshama. Então a Torá fala para você que você vai construir uma casa nova, você também tem que colocar esses limites. Esses limites vão permitir que você não caia, vão permitir, vão te proteger para você estar firme dentro dessa nova fase da sua vida. Depois a Torá traz para a gente a proibição de misturas. Sabino, Fala. você falou que tem a conexão em português, casa e casar. Em hebraico, qual que seria? Então, aqui ele está falando, não, aqui ele está falando Bait Hadash, está construindo uma casa nova. E na Sikha, o Rebbe fala que casa nova simboliza também você casar. Ah, tá. Não necessariamente a palavra, não sei se tem alguma palavra, tem sim uma palavra em hebraico que é casar e casa, tem. A gente fala binyan adeiado, né? É, uma construção eterna, Construção. mas acho que tem mais uma, estou tentando lembrar. Se eu lembrar, te falo. Em seguida, a Torá fala a proibição de mistura de espécies. Então, quais são as misturas de espécies que a Torá traz para a gente? Então, tem misturas entre sementes diferentes, então, na plantação. Tem a proibição de você misturar, cruzar dois animais de espécies diferentes. E a proibição de você misturar, de vestir lã com linho. Tem mais uma que não está aqui nessa paraxá, que é a mistura de carne com leite. Todas elas, normalmente elas se enquadram na categoria de mitzvah que são hukim, aquelas mitzvot que a gente não consegue compreender, mas vagamente a gente consegue entender pelo menos o conceito da mitzvah, é que Hashem ele estabeleceu certas regras no mundo, colocou os limites no mundo, e alguns deles Hashem quer que você preserve. Então, se Hashem ele criou essas espécies, como ele está lá em Bereshit, ele diz, Hashem criou as espécies lemineihem, cada um para o seu, conforme a sua espécie. Quando ele pede para Noah trazer para dentro da Teivá, então ele fala, pega lá os pares, cada um com a sua espécie. E ele pegou aqueles e vieram até ele aqueles que não tinham se misturado, porque a mistura na época do Mabul foi não só entre promiscuidade entre os seres humanos, mas os animais também, como reflexo da atitude do ser humano, também estavam misturados. E Hashem ele fala para pegar para Teivá aqueles que não misturaram
não se misturaram com outras espécies. Então, Hashem ele estabeleceu certos limites. O ser humano ele é capaz de misturar, de estragar essas coisas. Hashem fala, eu quero que você preserve. Então, os animais têm que ser preservados, a plantação tem que ser preservada, a roupa, inclusive, você tem que preservar e não misturar lã com linho. Então, na Kabbalah se explica o que significa cada um desses, forças de chesed, de givurá, de bondade, de severidade, coisas talvez um pouco acima da nossa capacidade, pelo menos da minha, de entender exatamente o que quer dizer cada uma dessas. Tem a explicação da lã com linho, porque Caim e Hevel, um trouxe da lã, o outro trouxe do linho, então também tem a ver essa a proibição da mistura, porque cada um, quando trouxe o seu sacrifício para Hashem, ele trouxe de uma espécie diferente. Então, eu quis somente ficar claro, a ideia é que a gente tem essas obrigações, primeiro, em sentido muito literal, essas proibições, e por isso, sempre que você comprar um terno, falei isso essa semana, comprar um terno de lã, então você deve mandar ele, antes de você usar ele, mandar ele para uma verificação de shatnez, que se chama, para verificar se não tem linho dentro daquele terno. As chances de ter não são muito grandes, mas acontece, porque linho ele é mais caro do que a lã, então não teria interesse em alguém colocar linho dentro da lã, mas às vezes tem algumas partes, algumas remendas que sejam dentro de um terno, que ele pode ter linho, então você tem que mandar verificar, e muitas vezes quando ele encontra linho, dá até para cacheirizar, ele tira a parte do linho, e você pode continuar com a sua roupa. Mas tem que fazer isso antes de vestir a roupa. Só para dar um exemplo muito radical, que está na Halachá, na Guimará, na Halachá, de que se você vê uma pessoa, então antigamente, vamos supor, a pessoa usava, o tipo de roupa era diferente do nosso, vamos supor como se fosse um roupão, né, um sobretudo, um talit que a pessoa estava usando, essa era a roupa dele. Então, se você vê uma pessoa que ele está no meio da rua, e você olha e percebe que a roupa que ele está vestindo é de lã com linho, você tem a obrigação de arrancar aquela roupa e deixar ele sem nada. Não estou dando isso como uma receita para você ir lá e fazer com todo mundo. Eu só estou trazendo esse conceito de que nessa mitzvah tem muitas coisas que a Torá fala que kavod abriot, a honra da pessoa, a Hashem abrir mão da mitzvah para não envergonhar uma pessoa, para não expor uma pessoa. Mas nesse caso específico, então até isso supera a mitzvah, a obrigação de você não ficar sequer um segundo a mais com aquilo e até estar numa situação de vergonha. Então, isso é praticamente impossível de acontecer hoje em dia, mas eu só estou trazendo esse caso dramático, esse caso extremo, ao extremo para a gente entender que isso é uma obrigação absoluta da gente fazer essa verificação. Se você vai na loja, e é uma loja de um goi, fala, não se preocupa, Rabino, conheço aqui, já conheço a regra, já fui numa loja, você não pode confiar na palavra do goi. Não que eu não confio nele como pessoa, mas isso como regra não vale, você tem que realmente fazer a sua verificação para garantir que não tem o shatnez. O cara foi pintar a casa dele, ele chamou o pintor falou, já conheço as mezuzot, fica tranquilo, você vai pintar, tem que tirar a mezuzá, colocar de novo. E aí o rabino volta para a casa dele, ele vê que as mezuzot estão todas no lugar certo, mas ele vê que está faltando pergaminho. Ele vira para o pintor e falou, o que aconteceu? Ele falou, eu já estou acostumado, nem preciso do manual de instruções que vem dentro, eu já sei colocar direitinho. Então você tem que saber de quem você compra e tem que ter a tua kashrut. Não pode confiar no goi. Vou pegar aqui uma mitzvah. Vou falar de uma mitzvah que eu nunca falei antes, mas é importantíssimo falar sobre isso hoje em dia. A Torá traz aqui situações de pessoas que não podem se casar com o nosso povo. Então, pessoas de povos que hoje a gente já não sabe mais quem são, mas quem é do povo de Amon, do povo de Moab, a Torá fala que você não pode se casar com eles, etc. A Torá fala que você não pode casar com uma pessoa que é bastardo, que ele é proveniente de um casamento, que era, por exemplo, uma mulher casada tem uma relação extraconjugal, Deus nos livre, tem um filho, aquele filho mamzer. Mas tem aqui uma situação que a Torá fala que é uma pessoa que ele tem certas, às vezes um machucado, alguma coisa, que no órgão genital dele, falando do homem, que não permite que ele tenha filhos. E essa pessoa, ele está proibido de se casar.
Então, não estou falando alguém que tem um problema de gerar, etc. É uma questão no próprio órgão física que está lá danificado, Defeito. defeito. Então, que não aconteça com ninguém. Mas, hoje em dia, é muito comum as pessoas fazem cirurgias quando a pessoa decide não ter mais filho, ele faz cirurgias que isso vai evitar que ele tenha filhos. Esse tipo de cirurgia normalmente torna a pessoa dentro dessa categoria, onde a pessoa não pode se casar com uma mulher. Significa, se a pessoa está casada e ela quer fazer essa cirurgia para não ter mais filhos, eventualmente ele se torna impróprio de poder voltar para sua casa e continuar com a sua esposa. É algo muito sério, algo muito grave, e algo que as pessoas não sabem e fazem de forma né, sem pensar, só pensando simplesmente para facilitar as coisas, não ter risco de engravidar e etc. Então é algo que tem que se falar, não é uma coisa agradável de se falar, mas como está aqui na nossa paraxá, a Torá fala textualmente isso, então é importante que as pessoas saibam, por isso eu estou falando aqui, que a proibição é muito clara de se fazer isso, e às vezes dá para reverter, às vezes não dá para reverter, dá para desfazer a cirurgia, às vezes não dá, mas enquanto a pessoa está nessa situação, a pessoa está imprópria de poder continuar vivendo com um casal, ele e sua esposa. Não tem caso, sei lá, essa mulher não se titular. É perigoso para ela engravidar, coisa do tipo. Então tem outras formas de evitar. Deixar bem claro que as pessoas acham que o religioso não tem como evitar, por isso que ele tem muitos filhos. Não, a gente tem muitos filhos, porque assim Hashem quer, e Hashem quer que quanto mais filhos, melhor, dentro da possibilidade. Mas quando chega um momento onde a mulher, pode ser perigoso para ela fisicamente ou psicologicamente, não tem capacidade de lidar e etc., então sempre deve se consultar com um rabino, assim é a orientação da Torá. Você não simplesmente fala, não quero ter mais filhos. Você pode falar, bom, fui no médico, o médico falou que não devo ter. Então, tá muito fácil para o rabino chegar numa decisão. Mas às vezes é uma questão mais da dinâmica familiar, cada um com a sua situação. Então você não faz uma decisão dessa sozinho, você tem que consultar uma autoridade rabínica, e aí você tem que consultar como fazer isso. E tem formas permitidas pela Torá de como fazer isso. Então a pessoa deve se consultar de como fazer isso de uma maneira permitida pela Torá e orientada pela Torá, não tem problema nenhum, não é uma proibição. Me falar uma coisa, eu esqueci. Então, E a mulher fazer a operação. Então, por isso eu falei que a questão não é se ele não tem a possibilidade de ter filhos. Às vezes ele tem uma questão mais interna, digamos assim, que isso impossibilita ele de ter filhos. Isso não vai impedir ele de se casar. A mulher menos ainda, porque a mulher ela não tem obrigação de ter filhos. O que sim, um homem que ainda não tem filhos, ele deve buscar uma mulher que é fértil, para ele poder cumprir a mitzvah. Uhum. Lembrei que ia fazer. Garantia, o que ia falar? Garantia de não engravidar só tem uma, quando a pessoa não se deita com a mulher. Essa é a única garantia. O resto, Cama separada. Cama separada. o resto são tentativas, digamos assim, que às vezes tem maior margem de segurança, digamos assim, menor margem, mas eu conheço alguns casos, de cabeça lembro um, né, de uma pessoa que a mãe estava evitando e etc., e tomando tudo possível, imaginável, e Baruch Hashem, o filho está aí, está bem, etc., mas fez isso como orientação médica, realmente era perigoso e etc., mas quando Hashem quer, o filho vem, a alma tem que vir aqui para esse mundo, mas então, o que eu estou dizendo, não, mas a única forma de fazer é essa, e por isso eu preciso. Não, tem formas e formas de fazer, sabendo que nenhuma delas é garantia 100%. Então, só o homem, se ele faz, ele está proibido de casar com a mulher. Sim, Proibido de casar em geral, ou manter o casamento. sim. Se a mulher faz, Normalmente não tem problema. não tem problema. Não tem problema. Mas tem que ser depois de ter filhos, não é antes. Aí, Aí é A um mulher, problema por si, do ela homem. não tem. É isso, é um problema do homem. A mulher não tem obrigação de ter filhos, a obrigação é do homem. Curiosamente, mas por que a mulher tem obrigação? Porque a mulher quer ter filhos. Mitzvah, normalmente é aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. Não tem mitzvah de você amar teu filho. Não tem mitzvah. Não tem mitzvah? Não precisa ter mitzvah. Você já ama teu filho. Certo? Então, não tem mitzvah de amar teu pai. É mitzvah de honrar o teu pai. A mesma coisa, naturalmente a mulher busca, ela quer ter filhos. Então, não tem uma mitzvah dela ter filhos. O homem não vai ter como ele cumprir a mitzvah sem a mulher. Mas Hashem não precisou ordenar a mulher para ela ter filhos, porque
Normalmente a mulher é isso que ela busca, faz parte natural do físico natural da própria mulher. Ok, tem muitas mitzvot mais. Cada um pode pegar para achar. Leela, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Shkoyach.